Boa tarde, turma. Nós estamos iniciando aqui a nossa sequência número 7. Tá? A atividade é prevista, ela começa, né, com a previsão do dia 18 de maio de 2021. Então é a sequência 7 e esta é a aula número 1. Nessa primeira aula nós estamos iniciando com Geografia e História. Em Geografia e História nós vamos utilizar os livros didáticos, tá, que você pegou na escola aí no comecinho do ano. Tá bom? Então a gente vai usar aqui primeiro o livro de Geografia. Então está escrito lá: olá crianças, vamos utilizar o livro didático nas atividades aqui propostas durante os estudos por meio de textos, fotos, ilustrações, mapas. Você vai perceber que a geografia faz parte do seu dia a dia. Então o livro se chama Vamos Aprender Geografia, da autora lá Valquíria Garcia. Relembrando, a paisagem, que é o tema que a gente vai trabalhar nesse início, paisagem para a geografia significa duas coisas. Tudo aquilo o que os sentidos humanos, né, ou seja, o tato, a audição, o olfato e a visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo o que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Em uma paisagem, podemos identificar elementos naturais, produzidos pela natureza, como matas, rios, árvores, morros, montanhas, e elementos humanizados, produzidos pela ação humana, construções como casas, prédios, ruas, pontes, iluminação, indústrias, entre outros. E nós vamos para a atividade. Na primeira atividade a gente vai usar o livro. Tá? Eu coloquei a capa do livro aqui para que vocês possam identificar certinho o livro aí na sua casa. Tá? Livro de Geografia. E a atividade, ela começa na página 6 do livro. Eu não posso reproduzir as páginas do livro aqui no vídeo por questão de direitos autorais. Então eu vou só explicar para vocês a atividade. Tá? Então ele começa com a página 6. Na página 6 nós temos lá o início, né, do capítulo da unidade, que é com este título, né, Estudando as Paisagens. Lá tem uma imagem, né, de uma praia, né, com algumas construções no fundo. Tá? Então a gente vê que tem elementos naturais e elementos humanizados na imagem. Tá? E existem 3 questões ali que ele chama de ponto de partida. Essas 3 questões vocês não vão responder escrito em nenhum lugar. É só para vocês fazerem a leitura e refletir sobre a imagem. Tentar entender aí o tema com base nessas 3 questões. Bom? Na página 7 do livro, o título, né, da página 7 é As Paisagens São Diferentes. Bom? Então há 2 fotos lá, né, fotos de paisagens naturais, só que 2 fotos diferentes. Nessas 2 fotos está sendo indicado aí qual é a composição dessas paisagens, que é vegetação, a água, a pedra, solo, né, o ar. E tem um textinho falando sobre esses elementos naturais e culturais de uma paisagem. Então você vai fazer a leitura do texto e analisar as imagens, ok? Depois vai na página 8. Na página 8 também temos uma outra imagem. Nessa imagem da página 8 é um casarão. O título, né, da imagem é Conhecendo a Natureza. Ele mostra o casarão ali, né, uma construção humana, e mostrando ali alguns itens deste casarão, para que você entenda lá que a casa, a construção, ela foi feita, ela foi construída, né, usando elementos que o homem modificou lá em relação à natureza. Tá? Aí depois de você ter analisado essas 3 páginas, né, 6, 7, 8, analisado as imagens e lido os pequenos textos que estão nessas páginas, vocês vão fazer a atividade, vão realizar a atividade da página 9. A gente reproduziu o texto da atividade, tá bom? Para vocês aí na sequência, mas a gente não pode reproduzir a página, como eu falei, por questão de direito autoral. Tá? Então, a orientação aqui, ó, da página 9, ó, é o exercício 1, ele pede para você observar as fotos. Aqui fora da página 10, é um errinho de digitação, tá? As imagens é da própria página 9. A gente não vai estar na página 10 agora, a página 10 é só, né, em outra atividade. Mas você vai analisar a imagem, as 2 imagens que tem na própria página 9, é a imagem A e a imagem B. E analisando essas 2 imagens, você vai responder essas 2 perguntas. Escrever o nome dos elementos que existem tanto em uma paisagem quanto a outra paisagem, né? As 2 imagens lá são 2 paisagens. E na B, explicar o que torna essas paisagens diferentes entre si. E dê exemplo.
Então, numa imagem, você vai analisar o que tem de semelhante, o que tem de igual, o que você encontra nas duas paisagens. E na B, você vai falar para mim o que tem diferente entre essas duas paisagens. Ok? São duas fotos lá que estão na página 9. E essas questões aqui de geografia, vocês vão responder direto no livro. A questão A e B lá no livro tem linhas para que vocês possam responder. Então, você faz direto no livro. Não precisa copiar para responder no caderno, não. Tem algumas atividades aqui nos livros que a gente vai pedir para você fazer no caderno, mas a maioria vai ser feita diretamente no livro. Tá bom? Essa é a atividade de geografia. Depois você vai fazer a atividade de história. A atividade de história também vai ser usada no livro. Os textos lá são um pouquinho mais longos, tá? Então aqui em história eu vou fazer a leitura do texto para vocês. Tá? Então, o tema, né? A gente vai iniciar lá o capítulo, a unidade, né? Com o tema Os Primeiros Habitantes. Então, o livro se chama Aprender Juntos, de História. As autoras lá é a Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari. Então, aqui tem a imagem da capa do livro, para que você saiba direitinho qual é o livro que você vai usar aí na sua casa. Você já tem esses livros, tanto de História quanto de Geografia. E aqui a gente está falando para vocês quais páginas vocês vão estudar. Vai começar na página 8, né, com a origem dos seres humanos. Depois, na página 9, tem ali da África para o mundo. Aliás, eu li errado. Primeiro é os primeiros habitantes, na página 8. A origem dos seres humanos, na página 9. E da África para o mundo, na página 10. E termina lá com grupos nômades na página 11. Então começa na página 8 e vai até a página 11. Tá bom? E aí depois da leitura você vai fazer apenas a atividade da página 8. São três perguntinhas lá. Essas 3 perguntinhas da página 8 você vai fazer no seu caderno. Então vamos iniciar aqui falando um pouquinho do que tem na página 8. Então, os primeiros habitantes. Pega o seu livro aí para acompanhar a leitura. Você vai me ouvir, porque eu não posso exibir a página aqui no vídeo, tá? Mas o texto diz lá: como eram as primeiras mulheres e os primeiros homens que habitaram nosso planeta? Onde eles surgiram? Como chegaram aos territórios de hoje? Que hoje formam a América? Será que eles se pareciam com os seres humanos atuais? Em diferentes épocas, vários grupos de pensadores e pesquisadores buscaram responder essas questões. Nesse capítulo, você vai conhecer algumas hipóteses levantadas por cientistas que estudam esses temas. E aí na página 8 tem uma imagem, né, com as 3 perguntas, que é a atividade que você vai fazer, né, na próxima tela que eu mostro para você. Aí você vai virar para a página número 9. Na página número 9, o título do texto é A Origem dos Seres Humanos. E o texto diz: há quanto tempo os seres humanos existem na Terra? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Atualmente há muitos registros de nossa existência, como fotos, vídeos, jornais, roupas, músicas, brinquedos, moradias, entre outros, que, como você estudou nos anos anteriores, são documentos históricos. Então, esse primeiro parágrafo está falando aqui, ó, que nós, hoje em dia, né, eu, você, né, sua família, minha família, nós temos vários registros da nossa existência. Então, nós temos fotos nossas, vídeos, okay? Pessoas que nos conhecem, então nós estamos deixando a nossa marca aí na história, né? Quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas que vierem no futuro, elas vão ter registros nossos, né? Nossos parentes, nossos amigos, vão deixar esses registros para que os outros possam se lembrar da gente. Então, nós temos esse documento histórico na nossa vida. Okay? Então, daqui 50 anos, eu morri hoje, daqui 50 anos a pessoa for pesquisar, ela consegue encontrar informações sobre mim, mesmo eu já estando morto há 50 anos. Ok? Por quê? Porque ficou registrado. Então, hoje nós temos essa facilidade de registro, de registrar a nossa passagem, né, pelo planeta Terra. Mais antigamente, né? Então, continua lá o texto. Ó. Porém, os seres humanos que habitavam a Terra em um passado muito distante deixaram registro de sua existência bastante diferente dos de hoje. E esses registros quase foram totalmente apagados com o passar do tempo.
Por isso ainda não é possível responder a essa questão com certeza. Que questão? A questão que iniciou o texto lá. Há quanto tempo os seres humanos existem na Terra? Então, antigamente, se a gente voltar aí a milhares de anos atrás, nós não tínhamos livros para registrar as coisas que são escritas. Né? Hoje em dia a gente escreve, digita e tudo mais. Então não havia, né? Não havia papel. Né? O papel ele não é tão antigo assim. Né? Então não havia livros, não havia papel, não havia como tirar fotos, você não tinha tecnologia como internet, por exemplo. Então os registros dessas pessoas que viviam nessa época são muito pequenos. Tá? Por isso fica difícil fazer esse estudo aí, saber há quanto tempo existe o ser humano no nosso planeta. Tá? Existem alguns vestígios, existem alguns registros, mas eles são poucos, tá? E são difíceis até de serem analisados. Então, continuando o texto lá, o terceiro parágrafo. Analisando vestígios muito antigos deixados por esses primeiros seres humanos, foi possível aos cientistas desenvolver algumas teorias para responder à pergunta sobre há quanto tempo os seres humanos existem na Terra. Uma teoria é um conhecimento científico que se elabora com base na verificação e na validação de várias hipóteses. Então, são vários estudos que são feitos para chegar a essas teorias. E quando a gente fala teoria, não é uma certeza exata, né? São informações que o ser humano, que os cientistas principalmente vão conseguindo através de estudos. Mas, como eu falei, são estudos que não são tão exatos assim. Por isso a gente trabalha com datas ou com épocas aproximadas. Tá? Atualmente, a maioria dos cientistas acredita que a vida tenha surgido em nosso planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. São 3 bilhões e meio de anos atrás. Alguns estudos dizem que o planeta Terra tem cerca de 4 bilhões de anos. E são sempre números aproximados, eles não são exatos porque, né, esses estudos são muito difíceis de serem feitos. Tá? Os primeiros hominídeos teriam surgido no continente africano há aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. Então, até agora, os estudos que existem, eles nos indicam que os seres humanos surgiram no continente africano. Tá? Cuidado para não confundir o continente África com o país África. Tá? O continente África ele é o maior continente que nós temos, aí, o segundo maior, né? Porque a América é maior. Só que a América, o continente americano é dividido em três, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Já o continente africano não, ele é uma coisa só. Né? E é composto por diversos países. Dentre esses países nós temos a América do Sul, que fica na parte de baixo do continente quando a gente olha o globo terrestre. Fica na parte sul, né, do planeta Terra, né, mais para o lado do hemisfério sul. Por isso é chamado de África do Sul. Agora, quando a gente fala somente África, somente a palavra África, a gente se refere aí ao continente inteiro, né, que é bem grande. Se você olhar no mapa, aí, no mapa mundi, ou no globo terrestre, aí você vai ver que é bem imenso aí o continente africano. Então, os estudos apontam aí que a raça humana, né, que os seres humanos surgiram na África. Okay? Quando ele cita ali hominídeos, né, hominídeo é um termo científico usado para se referir aos ancestrais extintos dos seres humanos. Ou seja, eram os seres humanos antes de ser o que a gente conhece hoje, né, com a aparência ou com as características que nós vimos hoje. Okay? Então, antes eles chamavam aí de hominídeos, que deram origem aos seres humanos, aí, segundo os cientistas, tá bom? De acordo com a teoria da evolução, esses hominídeos foram se transformando fisicamente ao longo de milhares de anos, e somente há cerca de 200 mil anos atrás, né, surgiram os seres humanos modernos, mais parecidos com os seres humanos atuais. Essa teoria da evolução aí, ela defende que os seres vivos eles vão se adaptando ao meio ambiente em que eles estão inseridos. Tá? Então, todo ser vivo se adapta ao ambiente. Okay? Se adapta lá em relação ao clima, se o clima é mais quente, se o clima é mais frio, se é mais úmido, se é mais seco, se há alimentos em abundância, se falta alimento.
Então o ser vivo ele acaba se adaptando, né, ao meio ambiente. E como o meio ambiente ele foi mudando, né, durante aí toda a história do planeta Terra, então os seres vivos também foram se adaptando e evoluindo. Por isso, né, teoria da evolução. Tá? Então, antigamente, os seres humanos ou os hominídeos eles tinham uma aparência diferente do que é hoje, porque muitas coisas mudaram no planeta, inclusive, né, a capacidade do ser humano aí de agir, né, em relação ao meio ambiente, de transformar o meio ambiente a benefício próprio, tá bom? E hoje em dia a gente pode falar, será que foi benefício próprio mesmo, né? Porque, segundo diz alguns estudos aí, os seres humanos eles estão caminhando para uma extinção, se continuarmos como estamos aí, principalmente em relação à preservação deste meio ambiente, tá? Mas, de certa forma, né, a teoria da evolução diz que os seres eles evoluem de acordo com o passar do tempo e também com as mudanças ao seu redor, tá bom? Então, na página 9, lá, após esse textinho, tem duas perguntinhas que vocês só vão ler e refletir sobre elas. Essas perguntas não precisam ser respondidas. Depois a gente vai para a página número 10. É um textinho chamado Da África para o Mundo. Então nós vimos aí no texto anterior que a África é considerada o berço da humanidade. Lá surgiu os seres humanos. E em uma determinada época da história do planeta Terra, esses seres humanos começaram a sair da África e ir para outros lugares, para outros continentes, né? De repente em busca de novos alimentos, em busca de um estilo de vida melhor, né? N fatores aí pode ter levado o ser humano a querer sair do continente africano e buscar outros lugares, tá bom? O texto diz lá, ó, com o estudo de vestígios como restos de esqueletos, pegadas e utensílios variados, encontrados em diversas partes da África e do mundo, várias teorias foram criadas para explicar como os seres humanos povoaram outros continentes, além do continente africano. Algumas tecnologias atuais permitem identificar a idade aproximada desses vestígios. De acordo com as datações, teorias são elaboradas, são confirmadas ou rejeitadas ou abandonadas pelos cientistas. Por isso é uma pesquisa, é um estudo científico. Esse estudo ele vai mostrar se certas teorias estão mais corretas ou se são mais absurdas, tá bom? Isso chama estudo científico. Por exemplo, as teorias sobre a data da chegada dos primeiros seres humanos à América variam entre 11 e 50 mil anos. Então, há teorias que falam sobre 11 mil anos, há teoria que chega a falar que foi 50 mil anos atrás. É um intervalo muito grande, né? De 11 mil para 50 mil, você tem 39 mil anos ali, né? Então, é bastante tempo de intervalo ali, que são várias teorias. E aí, na página, nós temos aí 4 pontas de flechas, né? Que foram encontradas lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Clovis, né? Nós temos um mapa lá que mostra ali, né, as migrações que os seres humanos fizeram para a América, né, saindo da África, passando pela Ásia, passando pela Oceania. Nesse mapinha aí, ó, nós temos o mapa mundi praticamente, né? A gente tem ali como maior continente a Ásia é o maior continente. Depois vem as Américas, só que são 3 Américas, a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Depois vem ali a África, né? A África seria o terceiro maior continente aí no nosso planeta, tá bom? Além da Europa e da Oceania, que são continentes menores, ok? Então, esse mapinha mostra exatamente aí essas possíveis migrações, ou os caminhos, ou ciclos migratórios aí, né, dos seres humanos. Isso aconteceu entre 70 mil e 3 mil anos atrás, há muito tempo atrás, né, segundo a teoria. Depois do mapinha nós temos algumas questões aí que é apenas para que vocês possam refletir sobre o tema. Se estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos conversando sobre essas questões, vocês estariam falando para mim. Como não é possível, vocês fazem a reflexão aí com base no texto. Depois, página 11, nós temos um texto chamado Grupo Nômades. Nômade é aquele que está sempre mudando de um lugar para o outro, tá bom? Diz o texto, ó, os primeiros hominídeos eram nômades, isto é, não viviam muito tempo no mesmo lugar.
Como dependiam da coleta de frutos e da caça, sempre que o inverno chegava ou os alimentos se esgotavam, eles migravam em busca de locais com clima ameno e mais opções para coletar e caçar. Então, essas pessoas elas viviam num determinado lugar e consumiam aquilo que a natureza lhes oferecia. Quando não tinha mais alimento e condições de vida, esses grupos mudavam, procurando um lugar mais propício. Né? Então, quando chegava o tempo muito frio, não conseguia. Nessa época eles ainda não tinham, né, a capacidade de fazer fogo, então não dava para viver num lugar muito frio. Geralmente no inverno, né, alimentos como frutas e vegetais eles ficam mais escassos, né, porque as plantas elas não conseguem germinar, né, num clima muito frio. Não conseguiam caçar e nem pescar, porque os animais também, né, mudavam de lugares, né, eles fugiam desse clima. Então eles eram obrigados a se mudarem para buscar um lugar mais favorável para que pudessem viver. Inicialmente eles consumiam os alimentos encontrados ao acaso, então eles não procuravam, eles encontravam, né, sem querer e consumiam, como frutas e restos de animais. Com o tempo, desenvolveram técnicas de caça e pesca que envolviam trabalho em grupo. Alguns tipos de pedra começaram a ser utilizados como instrumentos. Por exemplo, uma pedra, ao se chocar no chão ou com outras pedras, poderia ficar com uma extremidade pontiaguda. Essa pedra lascada se tornaria uma ferramenta útil para cortar frutos e raízes. Ao perceber isso, os hominídeos começaram a lascar as pedras, ossos e outros materiais disponíveis para criar lâminas cada vez mais finas e cortantes, e com elas fabricar instrumentos como pontas de flechas, facas, machados, lanças, etc. A carne dos animais abatidos pela caça era consumida crua. Somente quando os seres humanos descobriram como fazer fogo e controlá-lo, foi que passaram a aquecer e a cozinhar os alimentos. E aí também temos duas questões aí que vocês vão fazer a leitura só por reflexão. Aí terminou de ler os textos até a página 11. Você vai voltar para a página 8. E na página 8 você vai responder as 3 questões que estão lá no seu caderno, tá? Você não vai responder no livro, porque no livro não tem espaço para responder. Ok? Então tem uma imagem lá na página 8, uma pintura. Tá? Então, além de você ler o texto, você vai observar a pintura e responder. Que elementos você identifica na pintura da página 8? Você conhece algum dos animais representados? 2. Em sua opinião, que situação a cena retrata? Ao ver a imagem lá, o que está acontecendo na imagem? Qual é a situação que está sendo contada na imagem? E exercício 3. Você acha que a vida dos primeiros seres humanos era parecida com a sua ou diferente? Por quê? Então responda essas 3 perguntas no seu caderno. Ok? E é isso. Essas são as atividades de hoje, tá? Para essa primeira aula aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me consultem lá pelo WhatsApp. Tá? Tenham uma boa tarde e bons estudos. Tchau!